Você já participou daquelas avaliações de desempenho que parece mais uma entrevista de emprego do século passado? Aquelas avaliações que trazem perguntas como: você é bom no que você faz? Ou ainda pior, quer continuar trabalhando aqui? Esse modelo de avaliação arcaico, ele não existe mais. Hoje vamos falar da avaliação 360 graus, aquela avaliação onde todo mundo avalia todo mundo. Você vai avaliar o seu chefe, você vai avaliar os seus colegas de trabalho e você vai se autoavaliar. Como seria, né? Que nota você daria para si mesmo em vários contextos aí da empresa? Essa é uma avaliação onde você consegue ter uma resposta eficaz de como você está indo no trabalho. Quer aprender e entender mais sobre essa ferramenta? Então fica comigo. Imagine por um momento você receber feedback de todos que trabalham na sua empresa, ou pelo menos da sua equipe, dos seus funcionários, do seu superior, dos seus colegas, pares de trabalho e até do seu próprio feedback. Parece um pouco assustador, porque você não sabe qual é o resultado disso, mas é assim que funciona a avaliação 360 graus. Vamos supor que você se acha um líder extremamente comunicativo, mas não necessariamente os seus subordinados ou os seus liderados acham isso. Ao mesmo tempo que o seu chefe acredita que você é um líder extremamente organizado, ao passo que, nesse sentido, você não acredita muito nisso. Você acha que poderia ser melhor nessa questão. É isso que a avaliação 360 graus vai trazer. Uma visão de todos, onde você vai poder, com os resultados, melhorar em pontos específicos que você, na prática, não consegue identificar. Mas vamos lá, pessoal. Como juntar tantas informações em uma avaliação 360 graus sem que isso vire um problema, como uma reunião de condomínio? Vem cá que eu vou te mostrar na prática como que isso funciona. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, nós temos aqui, isso aqui é uma avaliação, tá, que eu criei para uma empresa. Essa avaliação, ela não necessariamente é a que você vai aplicar na sua empresa. Isso aqui foi adaptado para uma empresa específica. Você vai adaptar uma avaliação para a sua empresa, para a equipe que você trabalha. Aqui nesse caso, nós temos uma empresa que trabalha com atendimento ao cliente. Então, o que nós temos aqui? Ó, primeiro, pessoal, tem que ter uma introdução, tá? Então, nós temos aqui uma introdução explicando a avaliação 360 graus. Nós falamos aqui que essa avaliação ela é anônima, tá? Então, isso é muito importante, tá? Aqui, ó, não há necessidade de identificar quem está respondendo e todas as informações serão tratadas com confidencialidade e respeito. Por quê? Como que você vai aplicar uma avaliação para o seu chefe, onde você também vai ser avaliado, ele vai te avaliar e você vai avaliá-lo com um nome? É claro que as respostas não serão fidedignas, não serão fiéis. Por quê? Porque como é que eu vou devolver uma avaliação para você onde eu estou dizendo que você não é bom em algo, né? Que você não é o melhor naquilo que você faz? É complicado. Então o anonimato tem que ser 100%. Aqui no caso, nesse caso específico, eu até falei para o pessoal, olha, coloquem o papel virado para baixo, em cima da minha mesa, mas quando eu não estiver na sala. Por quê? Porque eu não quero nem que eles saibam que eu vi quem colocou a folha, para não correr o risco de, eu coloquei a folha e ele viu quem que era. Não, isso não pode funcionar, tá? Então, anonimato 100%. Coloque uma caixa de sapato, qualquer coisa que a pessoa coloque a folha dela e ninguém saiba que aquelas respostas são dela. Isso é muito importante, um ponto essencial. Depois aqui eu trago as orientações sobre como realizar, né? Então, nesse caso, eu criei uma escala Likert, tá? De 1 a 5, a gente chama de escala Likert, para cada afirmativa. Esse é outro ponto. Mesmo a gente chamando aqui que é um questionário, não são questões, não são perguntas, são afirmativas, tá? A gente já vai chegar lá, guarda isso, são afirmativas. Bom, o que a gente traz depois? A nota, né? Temos aqui de 1 a 5, o significado de cada uma. Então, do 1, discordo totalmente, 2, parcialmente, o 3, neutro, indiferente, ou seja, para você tanto faz. 4, concordo parcialmente, 5, concordo totalmente. Na frente de cada número, nós temos aqui a descrição detalhada. Porque dependendo do funcionário que vai responder isso, da pessoa que vai responder isso, é interessante que tenha algo mais detalhado em relação ao que significa cada número, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui 1, discordo totalmente, qual que é a descrição disso? O comportamento descrito não é observado no colaborador.
O 5, vamos lá para o outro extremo. Concordo totalmente. O comportamento descrito é observado sempre e com excelência. Então, quando a pessoa for responder, ela vai levar isso em consideração. Logo abaixo, a gente começa com o nosso, então, questionário. Eu separei aqui, ó, em competência. Primeiro nós temos a competência, depois nós temos o item, né, que é a questão, e na frente o nome dos colaboradores, né? Obviamente que eu coloquei aqui, eu apaguei o nome dos colaboradores porque não tem necessidade de aparecer. Mas aqui nós temos alguns colaboradores, inclusive eu estava aqui para eu poder avaliar também as outras pessoas que estão na empresa, tá? E eles me avaliam também. Então vamos lá. Proatividade, por exemplo, a competência, proatividade. O colaborador demonstra interesse em aprender e se desenvolver? Aí, para cada colaborador, para cada funcionário, para cada membro que estiver aqui, será dada uma nota de 1 a 5. Né? Nós colocamos, aqui no caso, 3 competências, 3 perguntas para cada competência, 3 afirmativas. Então, eu tenho 3 de comunicação, 3 de trabalho em equipe, proatividade, mais 3, responsabilidade, atendimento ao cliente, adaptação e flexibilidade. Considerando as especificidades da empresa, né, esse questionário foi suficiente, né, essas dimensões foram suficientes, 3 afirmativas para cada dimensão, a gente consegue chegar no resultado. Por que é importante nós colocarmos as competências, que serão distribuídas essas afirmativas? Porque depois, quando tiver um resultado geral, eu vou olhar para aquilo e eu tenho que saber exatamente aonde eu preciso melhorar. E se eu tiver uma média de tudo, tá, eu tenho 20 perguntas. Aí no final eu tive uma média 3. Só que dessas 20 perguntas eu estou falando sobre comunicação, eu estou falando comunicação com o cliente, eu estou falando sobre comunicação interna dos colaboradores, eu estou falando sobre ética. Então, quer dizer, eu estou falando de várias competências que eu não vou conseguir depois focar num treinamento, focar numa capacitação profissional dentro da empresa em algo específico que realmente está faltando. Então aqui eu consigo. Depois, quando eu for fazer a média, né, de cada funcionário, eu sei, às vezes na comunicação ele me apresentou uma média de 4,8. Poxa, redondo, filé, tá ótimo. Só que quando a gente fala em trabalho em equipe, ele apresenta uma média de 2,5. Aí, complicado. Então, eu preciso trabalhar a comunicação nesse colaborador? Não, a comunicação tá boa. Ele se comunica bem, mas ele é ruim, vamos falar assim. 2,5, né? Ele é ruim para trabalhar em equipe, tem dificuldade, não consegue. Então, tem que focar onde? No trabalho em equipe. E como ele teve uma comunicação com média alta, eu vou usar essa capacidade dele, essa potencialidade que ele tem de se comunicar para desenvolver o seu trabalho em equipe, tá? Mais um exemplo aqui, rápido, vamos passar aqui, ó, aqui para baixo, na outra folha. Atendimento ao cliente. Nós temos aqui uma questão. O colaborador trata os clientes com cortesia e respeito? Aí quando você vai, por exemplo, adaptação e flexibilidade. O colaborador se adapta bem à mudança e novas situações? Então veja que nós estamos falando de aspectos distintos. Por isso que é importante ter essa questão da competência. Aí aqui na frente, né, você vai dar nota, o funcionário 1, X, o funcionário A, B, C, D, enfim. Você vai aplicar aqui as notas que você acredita, inclusive para você. Bom, a partir do momento que você tem as respostas de todos os colaboradores, avaliando todos os colaboradores, lembrando que você precisa deixar claro também que não há a possibilidade, não existe a possibilidade de deixar em branco. Tem que ser preenchido. Por isso que a gente fala, pode ser da empresa inteira ou pode ser de uma equipe fechada. Porque se é uma empresa muito grande, uma empresa não precisa ser nem tão grande, uma empresa com 50 funcionários, é meio que complicado todos conhecerem todos. Então, na hora de fazer uma avaliação, como é que eu vou avaliar um cara que trabalha num setor que eu só vejo na hora do almoço? Então, não tem como eu avaliar. Então, por isso a gente tem que comprimir essas avaliações ou expandir dependendo do nosso objetivo, dependendo do que a gente está querendo avaliar, tá bom? Bom, fiz essa avaliação, obtive os resultados. Essa avaliação, se for poucas pessoas, pode até ser feito numa planilha do Excel, impressa para responder à mão, dá mais trabalho depois para avaliar, porque você tem que transmitir esses dados para o Excel depois e fazer os cálculos, ou você pode fazer no Google Forms também, que é mais fácil, só que aí é uma questão de todo mundo tem que ter acesso à internet, aí, enfim, para conseguir
responder. Às vezes você vai fazer num setor que o pessoal não trabalha no computador e aí fica mais complicado. Ok? Bom, vamos para os resultados daí então. Aqui eu trouxe um resultado, para a gente não estender demais, de uma dimensão de uma afirmativa. Então aqui eu tenho os funcionários, o colaborador escuta atentamente os colegas e clientes. Então aqui eu tenho todas as notas, tá? Isso aqui são notas reais, porque eles trouxeram, tá? Então eu tenho o funcionário 1, todas as avaliações aqui, ó. Então todas essas pessoas, todos os funcionários aqui de cima, todos eles avaliaram o primeiro, todos eles avaliaram o segundo, todos eles avaliaram o terceiro. E aí eu tenho aqui as médias. Então, por exemplo, o meu primeiro colaborador aqui, funcionário, tem a média 4.1, quando estamos falando de escuta atentamente aos colegas e clientes. O segundo, um 3,5. Então, quer dizer, já aqui essa é a nota mais baixa, um 3,5. Então, esse segundo funcionário, ele tem uma dificuldade, né, de escuta atenta, né, em relação aos colegas de trabalho e clientes. A maior nota aqui seria, eu tenho um 4.1, 4.3, esses 4.3 seriam as maiores notas desses 3 colaboradores. Né? Então, esses 3 funcionários, eles têm uma melhor escuta em relação aos colegas e aos clientes. Necessidades dos colegas, dos clientes, o que eles precisam, quando eles falam se são atendidos. É nessa perspectiva. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Apesar de termos aqui umas médias ok, né? A menor em 3,5, a maior 4.3, dá para melhorar. Se você pensar que a máxima é 5, né, e nós não atingimos um 4.3 de máxima, então a partir desses resultados é que a gente vai seguir por 2 caminhos. Treinamento, capacitação individual e em equipe. Como que eu vou separar isso? Bom, como a diferença entre o mínimo e o máximo aqui foi pouco, em relação a uma nota de 5, a diferença foi de 0,8, eu posso aqui montar um treinamento específico para essa equipe que vai trabalhar sobre essa escuta atenta. Então, eu como um consultor, eu vou criar um programa de treinamento, pode ser, depende, treinamento de 1 hora, treinamento que dure uma tarde toda ou separado em módulos, para desenvolver nessas pessoas como fazer essa escuta com o cliente, com os colegas. Eu preciso entender como é que isso está funcionando para poder aplicar mais diretamente. Mas digamos que nessa tabela aqui a gente tivesse uma média de 4, 4,5 das notas mais altas, e eu tenho um colaborador que ele ficou com uma média de 1,2, muito baixa. Então ele é um péssimo ouvinte, ele não sabe escutar, ele não dá atenção para clientes e seus colegas de trabalho. Eu não vou montar um treinamento inteiro para uma equipe que está com uma nota ok. Entre 4 e 5, uma nota ok. Eu vou montar um treinamento para quem? Para aquele indivíduo. Eu vou separar uma tarde toda para trabalhar com ele, esse treinamento? Não. Eu vou dar um feedback, chamá-lo para conversar, apresentar os resultados, que todos vão ter acesso a isso. Isso é importante. Todos vão ter acesso às suas próprias notas. Vou dar um feedback. Como que as pessoas estão avaliando? Esse feedback tem que ser muito bem direcionado, muito bem feito, para a pessoa não se sentir pressionada ou se sentir... Imagina todos os seus colegas de trabalho dizerem que você não presta atenção neles mesmos, você não presta atenção nos clientes. Como é que você vai sair da sala e depois sair conversando com esses colegas de trabalho? Você vai querer enforcar de 1 a 1, né? Porque como traíras, né? Estão me traindo na hora aqui do café, todo mundo é meu amigo, na hora de responder me dão nota 0. Então, esse feedback tem que ser muito bem feito, muito bem orientado para a pessoa entender que aquilo ali é uma dificuldade específica dela e que nós vamos melhorar isso. E que esse resultado não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. E por isso o anonimato. Olha, às vezes até a pessoa não fala para você, os seus colegas não comentam isso com você, porque tem receio de você se magoar, de você ficar bravo com eles. Então, como existe o anonimato, a gente consegue tacar fogo no parquinho e acabar com todo mundo aqui que a gente acredita que precisa melhorar. Né? Às vezes a gente está aguardando já aquela questão de esse cara é muito ruim, ele me trata mal e não está dando muito certo. Esse é o momento da gente descobrir isso. Então, quando você percebe que a sua equipe como um todo, ela não está se desenvolvendo como você gostaria, pode ser que existam esse tipo de problemas, né? Que você não vai identificar nunca se você não fizer uma avaliação, porque um colega não vai
criticar o outro. Como diz, né? Falta de educação falar na cara da pessoa, né? Olha aqui, você fica sem jeito, a pessoa fica sem graça, então o negócio é falar pelas costas mesmo, é falar mal quando a pessoa saiu. Nessa avaliação, isso acontece, só que de uma forma anônima, tá ok, pessoal? Então, essa aqui é a avaliação, tá ok? Bem clara, bem dinâmica, voltando aos pontos fortes, tem que ser anônima, coloque uma pontuação para ser dada para cada funcionário, descreva essa pontuação, coloque as competências e afirmativas, não são perguntas. E você também não pode, como é que eu posso dizer assim, inferir um resultado. Por exemplo, a primeira aqui, o colaborador se comunica de forma clara. Eu não poderia colocar assim, por exemplo, o colaborador não se comunica de forma clara e objetiva. Esse não, ele não pode existir, porque eu estou induzindo, né, o respondente de que ele não faz aquilo bem feito. Então tem que ser sempre uma afirmativa clara e direta. Feito isso, após os dados, né, repito, dá para fazer no papel, mais difícil, ou no Google Forms, que é mais fácil, mais prático, e depois você faz a avaliação para atingir aqui as médias e saber exatamente se a sua equipe precisa se desenvolver em uma competência específica ou se apenas um colaborador precisa melhorar em algo. Mas vamos lá, pessoal, nem tudo são flores, né? Então, claro, nós estamos dentro de uma empresa, então existem alguns desafios para a gente superar durante todo esse processo de avaliação. Primeiro é a resistência ao feedback, né? Então, algumas pessoas, como nós já comentamos, né, durante a ferramenta, algumas pessoas elas têm uma dificuldade de receber feedback. Nós sempre estamos acostumados com passar um feedback, né, falar do outro, né, como o outro está agindo, mas temos uma dificuldade aí de como receber informações de como nós estamos agindo. Então esse é um problema que você pode enfrentar. Um outro problema é a falta de confiança. Então, por mais que você traga o anonimato no questionário, pode haver ali, dentre os colaboradores, os respondentes, uma falta de confiança se realmente esse processo ali é anônimo, né? Como que isso vai acontecer dali para frente, depois das respostas, ele não vai ser julgado. A gente precisa deixar bem claro que esse questionário, ele não é um paredão do Big Brother, né? Tudo vai dar certo. Nós temos a questão de gestores despreparados. Então, principalmente a questão do dar o feedback, né? Como passar isso para o colaborador sem que ele se ofenda, sem que ele se sinta pressionado depois pelos colegas, dependendo se ele tirou aí, no caso, uma nota baixa, ou então um feedback muito positivo, né, depois o funcionário sair achando que ele é o melhor da empresa, ele está protegido, não é bem assim que funciona. Então precisa existir uma preparação, né, dos gestores que vão estar à frente de todo esse processo de avaliação e de repasse das informações. Nós temos outro problema relacionado à confusão sobre o processo. Então, como o processo ele funciona de fato? Já no início da aplicação, é importante que você esclareça para todos os colaboradores todas as etapas desse processo, como ele funciona e qual é o objetivo. Que fique claro para todos que o objetivo não é julgar, criticar, punir, que o objetivo é o crescimento profissional e o crescimento da empresa. Se você desenvolve o profissional, consequentemente você vai ter um ganho dentro da sua empresa. E por último, existe também uma falta de acompanhamento, mas isso está mais relacionado a você, líder, gestor, que irá aplicar essa avaliação. Apliquei a avaliação 360 graus, criei, apliquei e peguei os resultados. Dali para frente não acontece mais nada, demora 3, 4 meses para trazer um resultado. Depois que trouxe o resultado, porque geralmente alguém cobrou, aí nós vamos pensar agora num treinamento, num desenvolvimento. Isso vai demorar mais, sei lá, mais 6 meses, 1 ano. Não é assim que funciona. Então precisa existir um acompanhamento claro, dinâmico, com sequências lógicas sobre tudo que está acontecendo, tudo que foi dito lá no início. Se eu apresentei para todos os colaboradores como essa ferramenta funciona e qual o objetivo, agora, na prática, eu preciso fazer com que exista esse acompanhamento de todos os processos e, por fim, dos resultados que a gente conseguiu atingir. Gostou dessa dica poderosa sobre avaliação 360 graus? Quer mais conteúdo de como liderar a sua equipe com excelência? Se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários. Você já participou ou realizou alguma avaliação 360 graus? Até o próximo vídeo.